E o Ministério da Educação confirmou que as bolsas de pesquisa vão ser reajustadas após 10 anos sem alterações. O valor deve começar a valer com o anúncio do reajuste. Pedro Bonenberger. Elias, o governo deve anunciar ainda neste mês um reajuste para as bolsas de pesquisadores, de cientistas do Brasil, que são financiados pela CAPES. Essa medida foi anunciada na quinta-feira pelo ministro da Educação e foi anunciada depois de uma reunião de Lula com diversos reitores de universidades do país. Lula se encontrou com praticamente todos os reitores do país numa reunião nessa quinta-feira, falou sobre a situação da educação pública federal, sobre o ensino superior no país, em especial também sobre a situação de pesquisadores, cientistas e também pessoas que pesquisam mestrado, doutorado aqui no país e que recebem bolsas aqui no Brasil para fazer esse tipo de pesquisa. Olha, já são 10 anos, repito, desde 2013, 10 anos sem nenhum tipo de reajuste nas bolsas de mestrandos e doutorandos aqui no Brasil, o que traz para essas pessoas uma perda do poder de compra de 75%. Então, a gente tem de fato ali uma situação que preocupa para o financiamento desses estudantes, desses pesquisadores que nesses últimos 10 anos passaram por uma queda drástica no poder de compra e que perderam aí a principal fonte de renda. Essas pessoas têm que se dedicar exclusivamente às pesquisas que realizam, então não podem muitas vezes trabalhar em outros cenários, outros empregos, até mesmo porque esses outros empregos tomariam tempo dessa pesquisa, Então, tem que viver muitas vezes dessa exclusiva renda e única renda, que é a Bolsa Estudantil da CAPES. E olha, os valores acabam não sendo tão bons quanto precisariam ser, tão relevantes quanto precisariam ser, viu, Elias? Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos bolsas que estão girando em torno de R$ 1.500 para que esses pesquisadores vivam em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então a gente tem de fato uma defasagem extremamente alta. Esse anúncio, esse novo reajuste deve ser anunciado ainda neste mês, de acordo com o ministro da Educação, e assim que for anunciado, ele vai ter uma validade instantânea. Então assim que for anunciado, ele começa a valer, entra em vigor para beneficiar esses estudantes. Aqui no Brasil são cerca de 200 mil estudantes de mestrado, doutorado, e a gente lembra que no final do ano passado, a CAPES anunciou que teria dificuldades de pagar essas bolsas para esses estudantes, para esses pesquisadores, devido a cortes no Ministério da Educação. Isso foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano, acabou trazendo diversas incertezas para as contas públicas de universidades e também para os estudantes. Depois a ação foi revista, o que trouxe um pouco mais de previsibilidade para essas pessoas, Agora, é preciso colocar, Elias, o orçamento da educação como uma prioridade de fato. Nós tivemos agora, por exemplo, um reajuste para professores, o piso salarial, mas esse reajuste ele é dado apenas no papel, porque não há ali uma fonte de custeio para pagar esses reajustes para professores, e acaba que no fim das contas, estados e municípios têm que se virar e acabam não respeitando o piso, o que é uma grande reclamação, e com razão, dos professores pelo país, que não recebem sequer o piso. A gente espera que a gente tenha mudanças na forma que o orçamento da educação é visto aqui no país, em especial no orçamento da pesquisa, como é o caso das bolsas da CAPES. A gente tinha nesses últimos anos muitos cientistas saindo do país e indo fazer pesquisas fora do Brasil, justamente por causa do orçamento. Quem sabe agora, se a gente tiver um reajuste decente, as entidades defendem cerca de 40% para cobrir a defasagem dos últimos 10 anos, quem sabe isso não traga um pouco mais de esperança para manter o nosso material intelectual, as pessoas que estudam, que pesquisam aqui no Brasil, onde essas pesquisas podem render bons frutos para a nossa economia também. Elias, eu volto.